Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. DDG e WDG seguem com mercado garantido na alimentação de bovinos. Mercado brasileiro de milho indica que 2020 nós vamos ter aí perspectivas de preços firmes, principalmente para o primeiro semestre do ano. Chuva continua na maioria das regiões produtoras do Brasil. Produção de soja em grãos do Brasil foi estimada em 123 milhões de toneladas no ano comercial 2019-2020. A Agência Nacional de Transportes Terrestres tem até o dia 20 deste mês para publicar a nova tabela com os pisos mínimos de frete rodoviário. E preço da polpa cítrica subiu mais de 1% no mês de dezembro na comparação mensal. O Agora Agro já está no ar. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na primeira quinzena de dezembro, o valor do DDG é o grão de destilaria seco, é o etanol feito de milho, é o subproduto do milho, e ele esteve comercializado entre R$ 583 e R$ 656 por tonelada sem o frete, considerando os preços convertidos para 35% de proteína bruta. As concentrações encontradas comercialmente variaram entre 32% e 40% de PB. Para o WDG, que é o grão de destilaria úmido, que é o mesmo DDG, só que úmido e não seco, os preços variaram de R$ 130 a R$ 200 por tonelada sem o frete, considerando as cotações convertidas para 30% de PB, de proteína bruta. A empresa Millennium Bioenergy, ela pretende investir agora nos próximos anos R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais na construção de 3 usinas de etanol no Amazonas, uma em Manaus, na região do Rio Preto da Eva, e uma outra em Itacoatiara, para atender a produção que está em alta. O DDG e o WDG são resíduos da produção de etanol, de milho, e podem ser utilizados como fonte de energia e proteína na dieta bovina, ou substituindo o farelo de soja e outras fontes de proteína. O mercado do milho, ele, vamos dizer assim, de maneira geral, ele começou 2020 com perspectivas de preços firmes para o primeiro semestre do ano, pelo menos é o que está apontando o mercado com tendência de firmeza. E essa tendência é um quadro de oferta apertado, com uma demanda firme, o que deve garantir sustentação às cotações. Pelo menos é o que está avaliando o próprio mercado e principalmente a consultoria Safras e Mercados. A Safras e Mercados observa que com o atraso no plantio ou não, a safrinha será semeada e deve garantir o abastecimento no segundo semestre, regularizando mais o cenário de oferta. Então, o mercado ficará ao sabor das condições climáticas para esta safrinha. E dependendo ainda dessas condições climáticas, para a safra norte-americana e também do fluxo de exportações no segundo semestre. O ponto central para a definição da tendência de mercado do milho aqui no Brasil é a exportação. Sem um bom volume de vendas no segundo semestre, nós temos aí chances de preços altos, como no ano passado, 2019. E neste caso, nós vamos precisar dos preços internacionais em bons níveis, de um câmbio aqui no Brasil acima de R$ 4,00 e também de uma demanda global. Portanto, uma safra lá nos Estados Unidos sem problemas pode não oferecer esta chance de exportação ao Brasil neste ano. Somente a demanda interna não é capaz de sustentar os preços. Segundo a própria Safras e Mercados, nós precisamos de uma exportação de pelo menos
30 milhões de toneladas agora neste 2020. Se for maior, teremos novamente potenciais problemas de abastecimento. Mas se for menor, haverá sobras internas de milho. A temporada 2019-2020, que começou em fevereiro do ano passado e termina agora este mês, deve fechar com recorde nas exportações, aí aproximadamente de 39 a 40 milhões de toneladas. E é esse excelente fluxo de exportação que garantiu um escoamento da oferta no mercado, promovendo uma elevação nos preços. O fato é que a safrinha de 2020 do Brasil e a safra norte-americana estão totalmente em aberto, em termos de volume a ser produzido, ante as questões climáticas envolvidas. Estes fatores serão decisivos para a formação de preços do milho na Bolsa de Chicago e também no mercado interno, sendo que, com cotações elevadas lá em Chicago, existe um maior estímulo às exportações. A consultoria Safras e Mercados estima uma produção brasileira de milho na casa de 104 milhões de toneladas agora este ano, com queda de 3% contra 2019, que foi de 107 milhões de toneladas. E agora vamos ver como andam as condições climáticas no Brasil, que provavelmente nós teremos chuvas em basicamente todas as regiões produtoras do país. Na região norte, nós vamos ter pancadas de chuva em toda a região, exceto Roraima, que será de tempo nublado. Nós vamos ter aí uma temperatura máxima de 35 graus e a mínima 18 graus. Na região nordeste, nós vamos ter pancadas de chuva no Maranhão, tempo nublado encoberto com chuvas esparsas no Piauí, tempo nublado a parcialmente nublado com chuvas esparsas no Ceará e também nos demais estados. Temperatura máxima 38 graus e a mínima 17 graus. Na região centro-oeste, nós vamos ter chuva e trovoadas em todos os estados da região centro-oeste. Temperatura máxima 36 graus e a mínima 18. Região sudeste, pancadas de chuva e trovoadas em Minas Gerais, tempo nublado com pancadas de chuva isolada no Rio de Janeiro e Espírito Santo, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo. Temperatura máxima 37 e a mínima 13. E na região sul, nós vamos ter pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões. Máxima de 38 graus e a mínima 15 graus. E depois do intervalo, você vai ver que a produção de soja em grão no Brasil está estimada em mais de 123 milhões de toneladas. Nós vamos ver também que a Agência Nacional de Transportes Terrestres tem até o dia 20 agora deste mês para publicar a nova tabela do frete de piso mínimo de frete rodoviário. E nós vamos ver que o preço da polpa cítrica subiu 1% agora no mês de dezembro. O programa Agora Agro volta dentro de alguns minutos. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Segundo as informações de um Grain Report do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, a produção de soja em grão aqui no Brasil ela foi estimada em 123 milhões e 500 mil toneladas no ano comercial 2019-2020, ante 116 milhões agora na safra passada. A área semeada foi prevista em 36,8 milhões de hectares para 2019-2020, ante 36 milhões de hectares no ano anterior. As exportações para 2019-2020, elas foram estimadas em 75 milhões de toneladas, ante 73 milhões de toneladas no ano anterior. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, ela tem até agora o dia 20 de janeiro para publicar a nova tabela com
pisos mínimos de frete rodoviário no país, após uma consulta pública que foi finalizada agora, dia 8. E as correções de preços ainda não foram definidas. A Exalc-Log, ela foi contratada pela ANTT em janeiro de 2019 por 2 anos para revisar a metodologia de definição da tabela para atualizar os seus valores mínimos. E neste momento, a Exalc-Log estuda incluir na tabela uma nova categoria de carga, que é a de silo pressurizado, e uma remuneração especial para transporte de alto desempenho e carregamento e descarregamento até 3 horas após o trabalho. Também avalia considerar gastos de motoristas com pernoite e refeições, entre outros, como o custo fixo, por exemplo. Para a Exalc-Log, as perspectivas para o segmento em 2020 são boas diante da queda na taxa de juros do país, da retomada da atividade econômica e de mais uma safra recorde de grãos que nós deveremos ter. Os indicadores de vendas de veículos pesados e de consumo de combustível mostram que a demanda está maior, o que significa mais carga transportada. A tabela do frete ela foi criada pelo presidente Michel Temer em 2018, após uma greve dos caminhoneiros que parou o país por 10 dias. E na época, os motoristas reivindicaram a diminuição do preço do diesel e uma tabela mínima para prestar os serviços. Bom, um outro tema muito interessante que eu gostaria de comentar agora é sobre polpa cítrica, muito utilizada em confinamentos de bovinos. E o preço da polpa cítrica, ele subiu mais de 1% agora no mês de dezembro, na comparação mensal, segundo a avaliação da Scott Consultoria. A Scott afirma que a tonelada da polpa cítrica está sendo comercializada, em média, por R$ 535 sem o frete, lá em São Paulo. Em relação a dezembro do ano passado, o insumo está custando 1,3 a mais neste ano. Para a Scott, essa alta ela foi puxada pelo incremento nos preços do milho, que é um outro insumo utilizado na alimentação animal. E considerando a Praça de São Paulo, atualmente são necessárias 2,6 arrobas de boi gordo para comprar 1 tonelada de polpa cítrica. Com os recentes recuos do boi gordo e o aumento do preço do alimento concentrado, o poder de compra do pecuarista em relação ao insumo piorou 9% em dezembro em relação a novembro deste ano. Mas ainda está 24% melhor na comparação com 2018. Para o início de 2020, a expectativa é de que os preços sigam andando de lado, podendo recuar ligeiramente, mas de maneira geral, para este ano, esperam-se preços mais altos para a polpa cítrica frente a 2019, em função do milho em patamar, vamos dizer, mais elevado e também uma procura maior pelo insumo. Pelo menos é o que comenta, o que projeta a Scott Consultoria. E depois do intervalo, nós vamos falar de um tema muito interessante, principalmente para quem é pecuarista. Nós vamos comentar sobre o ganho de peso de bovinos e os benefícios de uma palhada agrícola. É um minuto só e eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Euraime Queiroz Cunha. O Euraime, ele é doutor em Ciências do Solo e também é responsável técnico pela Semente Santa Fé, uma empresa aqui do estado de Goiás, uma empresa antiga aqui no estado de Goiás, que atende hoje uma média de 15 estados, fornecendo sementes para pastagens de altíssima qualidade. E nós vamos falar de um tema muito interessante.
Nós vamos conversar hoje sobre o aproveitamento de palhada e nós vamos falar também sobre a engorda de bovinos e através desse tipo de manejo que é aquilo que sobra depois da colheita. Euraime, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para tratar de um tema muito atual mesmo, que é o aproveitamento de palhada. Obrigado pela sua presença aqui. Toninho, eu agradeço a nova oportunidade em nome da empresa Semente Santa Fé. E você iniciou muito bem. Hoje, lavoura e pecuária têm que andar junto, né? O agricultor que não faz palhada, ele não tem aumentado a sua produtividade. E quem faz palhada e não está utilizando com a pecuária, seja para engorda de bovinos ou para produção de leite, também está ficando para trás, está tomando prejuízo. Euraime, uma coisa que eu observo muito, mas observo demais, é que tem muitos pecuaristas que estão com sua pastagem degradada. Tem gente aí que não tem condição de pastoreio nem de colocar uma cabeça por hectare. Bom, aí ele fala, eu não tenho dinheiro e realmente não fica barato, fica caro. Mas agora nós estamos num momento muito importante, um momento onde você que é pecuarista poderia fazer uma parceria com alguém que quer plantar soja e milho. Ele te planta a soja, ele planta a safrinha de milho e pode plantar o capim depois do milho. E você tem um aproveitamento aí de 5, 6 meses de uma excelente pastagem e automaticamente formando uma palhada para o próximo plantio, né? Com certeza, isso tem ocorrido, cada vez mais vai acontecer, né, nos estados produtores de lavoura, que o agricultor ele está direcionado para a produção de soja e talvez o capital dele está imobilizado na agricultura e ele não tem o capital ou não tem o conhecimento técnico da criação de bovinos. E aí se faz a parceria. E uma área, um pasto vindo da lavoura, tecnicamente ele é muito melhor em ganho de peso, desempenho animal, rentabilidade, lucratividade e sustentabilidade. É verdade. Uhum. Então, o pecuarista, e por incrível essa colocação, que ontem mesmo um cliente meu entrou em contato comigo, ele é de Nova Crixás e ele tem uma área de 750 hectares para arrendar a área, de Mombaça e de Braquiarão. Ele me passou as lotações aqui e quem tiver interessado já pode entrar em contato, que já tem, e é a área de integração. Pois é, aquela velha história, eu não tenho dinheiro para reformar pasto, eu acho que hoje, a partir de hoje, já não é mais uma realidade, não é uma coisa difícil. Porque, queira ou não, o setor agropecuário vem segurando as pontas da economia brasileira e eu já estou careca de falar isso aí. E queira ou não, a procura por soja, por milho, por carne, por leite, vai sempre crescer a nosso favor. Nós temos um grande mercado lá fora. E o Brasil é um grande produtor e grande potencial para a produção, tanto de leite, de carne, de soja, de milho e outros produtos. Portanto, está aí uma oportunidade para você que é pecuarista e está com sua pastagem degradada, de fazer essa parceria e tenho certeza absoluta que a hora que você pegar gosto e fizer a coisa certinha, você não vai parar nunca mais. E aí você vai passar a ganhar dinheiro, né, Euraime? E ganha, né? E ganha, e os resultados já estão comprovados. Nós temos conseguido, a nível de integração, no período de entre-safra, no período de 5 meses, entre maio a setembro, um ganho de, em média, entre 10 a 15 arrobas por hectare. Isso depende de qual a pastagem está implantada, se a categoria animal, a genética animal, tá, e a suplementação e o manejo utilizado. E isso vai caracterizar o resultado final. Você falou em 15 arrobas por hectare nesses 5 meses? 15 arrobas por hectare. Pois é. E você que está nos acompanhando, só para ter uma ideia, sabe qual é a média nacional? A média nacional, na maioria das regiões não chega nem a 5 arrobas por hectareano. O Euraime está falando em 15. Então está aí uma oportunidade, um ponto a mais para você tomar uma atitude e fazer a sua fazenda ficar produtiva. E automaticamente você fazer um ambiente totalmente favorável para a integração entre agricultura e pecuária. Não tem saída, a saída é essa. É um ano igual esse, Toninho, que eu chamo a atenção, que a soja foi plantada tarde,
A janela de milho e de sorgo, segunda safra, ela está curta, apesar do mercado estar aquecido, é uma oportunidade ímpar de se entrar no sistema de integração lavoura-pecuária. Fazer a pastagem, a chuva vai estender, isso é o que está pronunciando, e começar com o pé direito no sistema de integração. Com certeza vai ter lucratividade, rentabilidade e vai melhorar a área da lavoura do agricultor. Euraime, eu basicamente estou há mais de 35 anos trabalhando dentro da comunicação do agro e nós já vimos muita coisa acontecer nesse país. Mas durante todo esse tempo, eu nunca vi uma oportunidade como está acontecendo agora, nesse momento, com essa integração. Se você tem alguma dúvida e quer tirar essa dúvida, você tem uma propriedade voltada para a pecuária, estritamente para a pecuária, liga para o Euraime, bate um papo com ele, faça um planejamento, faça um croquis da sua fazenda, que eu tenho certeza absoluta que 5, 6 meses você mexendo com gado na sua fazenda e partindo de uma integração, vai valer por 10, 15 anos que você já está mexendo com ela. Hoje, de novo, parece incrível. Um empresário do segmento do agronegócio, segmento de máquinas agrícolas, vai reformar uma pastagem dele com milho para silagem mais a forrageira. Tá? Ele vai fazer o sistema integrado, a silagem vai pagar o custo e o pasto vai ser reformado custo zero. Você deve conhecer um pesquisador da Embrapa chamado João Klutkowski. Exatamente. Conhecido popularmente como João K. O João K vem batendo, na minha visão, o João K hoje é o top do top do top de pessoas que mexem na área de integração lavoura-pecuária. E eu acompanhei, eu tive o prazer de trabalhar com o João K na Embrapa durante 17 anos. Trabalhar com ele, do lado dele. E nós vimos isso tudo crescer. Pode ter certeza, pode escrever isso que eu vou acabar de falar agora. O milho que você vai plantar, ou alguém vai plantar, vai dar o capim de graça para você e vai reformar a sua fazenda, gratuitamente. Não vai? É um dos caminhos da integração. É um dos. E não tem mais. Isso não tem dúvida nenhuma e já está comprovado o sistema de reforma de pastagem através do milho. Euraime, como é que se faz o aproveitamento de uma palhada? Na verdade, o que é uma palhada? Porque muita gente eu sei que tem dúvida. Não é colher só a soja, largar lá e botar o gado para comer aquele negócio seco. Não é isso. O que é uma palhada? Como é que se forma uma palhada? O primeiro foco de uma palhada é ela ter um volume mínimo de produção de matéria seca por hectare. No período de entre-safra. Ela tem que ser pelo menos acima de 6 toneladas de matéria seca por hectare. É considerada uma palhada de qualidade. E essa palhada pode ser de milho, de sorgo, do que é? Pode ser de milho, de sorgo, mas quando nós falamos de integração lavoura-pecuária, nós estamos falando de pastagem de forrageira. Essa sim vai adicionar, vai dar um aporte dessas 6 toneladas acima, até 10 toneladas de matéria seca por hectare. E um detalhe, é uma palhada viva, né? Um resto cultural como o milho. O animal vai consumir, Toninho, e aí ela vai rebrotar, vai consumir, vai rebrotar, vai trabalhar o solo em profundidade e vai deixar a palhada na camada superficial. Isso que o agricultor busca. Então, é diferente do que muita gente pensou. Muita gente faz assim, planta soja, planta o milho, colhe o milho e larga aqueles talos de milho e de vez em quando umas espigas e solta o gado em cima. Dá dó de ver o gado comer basicamente terra e espiga seca. Isso é uma palhada de resto cultural, não é uma palhada cultivada. Por isso que eu te fiz a pergunta, o que é uma palhada? Você planta soja, planta o milho e planta o capim. Não é isso? Essa é a palhada ideal. Essa é a tecnologia a ser seguida. Cultivar a palhada. Aí tem palhada de braquiárias, né, que são as urocloas, de pânicos, aí consórcio de mix, também, né? Depende do objetivo do produtor, se ele quer garrote, boi magro, ou se ele quer controlar uma doença de solo, suprimir uma planta invasora, e aí é uma gama muito ampla a decidir qual planta será utilizada na integração e para fazer uma palhada de qualidade. Pois é, então tá aí uma oportunidade para você, se você quiser engordar boi, tá aí.
Se você não tem condição, vou bater mais uma vez nessa tecla, não tem condição de formar sua pastagem, de reformar sua pastagem, começa a fazer parceria. Tem muita gente querendo propriedades, áreas grandes para plantar soja, pessoal que conhece da agricultura, faz um contrato bem feitinho, combina com ele direito, para a hora que você tirar o milho, já entra com capim para você entrar com o seu boi. Não dá errado, pode ter certeza, não tem como dar errado, a não ser que você queira fazer da sua cabeça. Aí vai complicar. Existem técnicos bons para fazer isso, e um deles é o Euraime. É isso mesmo, Toninho, né? Aí foi longe. Satisfeito. Obrigado. Euraime, mais uma vez eu agradeço a sua presença, eu tenho certeza absoluta que essa conversa vai mexer com muita gente, ok? Se você quiser mais informações, bater um papo com o Euraime, liga para ele, anota o telefone aí, ó. É 62 3291 7788, ou então liga no celular dele direto. É o 629 8303 4040, ok? Euraime, mais uma vez, obrigado. Toninho, eu agradeço novamente em nome da Semente Santa Fé, sempre estamos à disposição. Obrigado, Euraime. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: você não precisa ser grande para começar, mas você vai ter que começar para chegar a ser grande. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.